Pessoal, vamos dar início então ao curso de Introdução à Astronomia. Saudações a todos, espero que todos estejam bem, de saúde, né? E que vamos aí ter aí um bom semestre, né? Independente da disciplina, vocês também têm outras disciplinas, né? E se tudo der certo, vamos aí torcer para que seja o último semestre também à distância, né, em RTE, porque isso tem prejudicado bastante, tanto para vocês quanto para nós, né, a questão de ensinar e aprender, né, no nosso caso ensinar, no caso de vocês aprender, né, tudo que é necessário para a formação de vocês, né. Já vamos para 2 anos, né, com esse semestre de RTE. Isso é uma fração significativa do curso de vocês, mas enfim, é o que é possível nesse momento, né, porque retornar, né, sem estar aí com alguma chance de imunização, né, é bastante complicado, né. Possivelmente aí, se tudo der certo, se essa variante Delta não avançar muito, a gente retorna no semestre que vem. Mas, infelizmente, né, esse semestre em particular e essa disciplina de Introdução à Astronomia vai ser sobre RTE, né, sobre RTE. Bom, para quem não me conhece, né, eu sou o professor Gabriel, tá? Já estou há 10 anos aqui na Unifei, tá? Sou astrônomo de formação, né, e doutor em astrofísica. E a ideia dessa disciplina de Introdução à Astronomia, né, como o próprio nome já sugere, né, é que a gente tenha aí, né, uma gama, né, de discussões para que vocês possam adquirir aí conhecimentos, né, acerca dessa ciência, né, que é a astronomia. É claro que, obviamente, que vai ser, vamos dizer assim, né, como hoje na gíria se fala, o cheirinho, né, só porque a astronomia é muito ampla, muito vasta, tá? Aqui nesse curso a gente vai se ater só a alguns tópicos, inclusive, né? E obviamente não dá para a gente ver com profundidade cada um deles, né? A gente vai só assim ter uns conhecimentos mais básicos. Essa disciplina atende ao curso de Física Bacharelado, o curso de Física Licenciatura, né? Para ambas ela é uma disciplina optativa, e no caso do curso de Ciências Atmosféricas, né, ela é uma disciplina obrigatória, tá? E obviamente ela fica como eletiva para vários outros cursos, né, da Unifei, tá? Essa disciplina, a princípio, não vai requerer conhecimentos especiais de vocês, né, conhecimentos prévios, né. Ela poderia inclusive ser tranquilamente cursada no primeiro semestre, né. Só que o primeiro semestre geralmente é mais complicado e tal, né, para ela ser uma optativa, né, menos do curso de Ciências Atmosféricas, a gente acaba não oferecendo. Mas vocês não vão precisar de conhecimentos especiais. Eventualmente, em algum tópico, né, pode ser que ela venha aí a requerer, né, um pouco de alguma habilidade aí de cálculo e tal, mas vai ser só no sentido de entender um pouco, né, algumas passagens. Não vai ser necessariamente cobrado de vocês, né, um conhecimento profundo em cálculo, né, e em física, né. Muito embora, por exemplo, na parte de mecânica celeste, né, a gente acabe falando alguma coisa sobre física vetorial, mas é só mais a título realmente de entendimento, né? Não vai ser cobrado por de fato que vocês tenham aí, né, uma capacidade que mesmo para o curso de Física Bacharelado vai acontecer só lá para o quinto semestre, tá? Então vai ser uma disciplina em tese bastante tranquila, né? Espero que vocês apreciem, que vocês gostem, tá? Para o curso de Física Bacharelado, inclusive ela é a segunda disciplina, né, ou a primeira, dependendo da situação, da ênfase de astronomia. Então aqui a nossa ideia vai ser
realmente, né, dar uma base para quem quer seguir essa ênfase, né, para dar continuidade posterior. Ok? Essa aula, né, essa primeira aula, né, que a gente está tendo aqui, eu vou dividir em duas partes, tá? Para não ficar muito cansativo a hora de vocês assistirem o vídeo. Vou fazer uma primeira parte e depois uma segunda parte. Mas ambas aqui estão referentes aí ao primeiro módulo, já explico isso logo em seguida. Bom, para acompanhar a disciplina então, tá, nós vamos fazer a disciplina, né, com o apoio da plataforma Moodle da Unifei. Tá? Então, a princípio, eu vou inscrever vocês todos lá, né, já estão inscritos inclusive. Tá? Eu vou remeter, né, também aí uma mensagem para vocês de como acessar a plataforma Moodle e ir para a página do curso. Tá? Mas basicamente vocês precisam se logar na plataforma, né? O login vai ser o CPF de vocês e a senha é a mesma senha que vocês usam no Cigarro. Tá? Então não tem mistério. Então ali vai ser sempre acompanhado. Tá? O curso então ele é moldado, né, como se fossem módulos quinzenais. Nós vamos ter então 7 módulos quinzenais. Tá? Esse primeiro módulo que nós estamos tendo aqui é o História da Astronomia. Tá? Depois nós vamos falar um pouquinho de astrometria, né, e posicionamento no céu. O terceiro módulo, Dinâmica do Sistema Terra-Lua, né, onde a gente procura não só explicar a questão dos movimentos, Terra-Lua, fase da Lua, eclipse, marés, etc., mas também vamos procurar descrever, né, os dois corpos, a Terra e a Lua. O quarto módulo se dedica a calendários e tempo. O quinto módulo vai falar sobre mecânica celeste. Né? O sexto módulo, identificação do céu e magnitudes. E, por fim, o último módulo, nós vamos fazer um apanhado geral sobre o sistema solar. Como vocês estão vendo, essa emenda ela para aí. Né? Por que ela para aí? Né? Vocês vão falar, mas por que a gente não fala sobre estrelas, sobre galáxias, sobre cosmologia, etc. Porque dentro da ênfase, né, de astronomia no curso de Física Bacharelado existem já essas disciplinas. Né? Então existe uma disciplina específica de estrutura e evolução de estrelas. Tá? Depois tem a disciplina específica de astrofísica extragaláctica. Depois tem a disciplina de cosmologia. Então, assim, vamos dizer que esses tópicos para a física, né, que são importantes, os alunos têm a oportunidade de seguir, né, nas devidas optativas. E no caso dos alunos de ciências atmosféricas, a gente pega até o sistema solar, que é, vamos dizer assim, onde tem aí o maior nível, né, de interesse para vocês. Tá? Eu, quando dou essa disciplina no presencial, né, aqui eu estou usando o mesmo esquema da disciplina à distância, então essa página do Moodle e o curso, né, vai atender tanto o curso de Física, licenciatura à distância, quanto o presencial na Unifei. Eu normalmente, no presencial, eu vou um pouco além dessa ementa, né, eu acabo falando um pouco sobre estrelas e a galáxia, e eu separo, né, normalmente aí, depois do sistema solar, dois grupos, né, os alunos. O grupo de ciências atmosféricas, a gente procura debater um pouco sobre atmosferas planetárias, e no caso do grupo da física, a gente vê um pouco de estrelas e estrutura da galáxia. Mas no RTE não está dando tempo de fazer isso, né, porque existe mais limitação, a gente não está em sala de aula, né, e basicamente não tem como, assim, vamos dizer, e até, né, esses aspectos que a gente iria no presencial. Tá? Bom, o material, né, desses módulos quinzenais, ele tipicamente vai ser aí, além das aulas aqui que eu estou gravando para vocês, né, vocês vão ter um texto apostilado para acompanhar, tá? Um texto que é de minha autoria, né, ok? E é importante que vocês leiam esse texto, né, porque obviamente lá vai ter mais informação do que a gente vai falar por aqui. Além desse texto apostilado, existe também o livro-texto, né, do
Kepler e da esposa dele, né, a Maria, tá? É o Kepler de Oliveira, né, Maria Saraiva, tá? Esse livro é bastante interessante, além disso, ele também é gratuito, tá? Vocês podem baixar ele nesse site que está aqui, o site também vai estar lá na página da disciplina, tá? O link, né, para vocês baixarem esse livro realmente ele é gratuito, tá? Não é vamos dizer assim, um link ilegal não, tá? Pelo contrário, tá? Eles mesmos abriram o livro para que fosse usado amplamente, né, nos cursos de astronomia do país, tá? Ele também é um livro um pouco mais assim a nível introdutório, né? Algumas passagens um pouco mais complicadas, mas de modo geral introdutório, tá? Então sempre no final da aula, né, de cada tópico, eu vou lá colocar a leitura recomendada nesse livro texto, tá? Mas além disso, obviamente, tem a questão do texto apostilado que vocês devem ler também, tá? A coisa vai funcionar então assim, né? A cada 2 semanas a gente troca de módulo, tá? Então vocês têm 2 semanas para assistir as aulas, né? A aula do referente ao módulo, tá? Na verdade vou picotar para não ficar muito longo o vídeo. E aí vai ter sempre, todo módulo vai ter atividade para fazer, tá? Além da leitura e da assistir a aula, tá? Então vamos para lá. Então assim, o acompanhamento é tipicamente aí no RTE, né? Um acompanhamento então à distância, tá? Então, sempre que precisar de alguma coisa, né, que mudar o módulo, ou precisar de alguma atividade, ou estar vencendo alguma atividade, eu vou avisar vocês, tá? Via e-mail, tá? E aí eu vou usar o SIGA para isso, tá? Ok? Então, se acostumem a ver e-mail, né? Eu sei que a geração de vocês é mais geração do WhatsApp e outros meios que são mais rápidos, né? Mas a gente oficialmente só pode utilizar o e-mail, tá? Isso inclusive é regra do RTE, tá? Então acostumem-se a olhar o e-mail sempre aí, né, para ver os avisos referentes à disciplina, tá? Também esses avisos vão estar postados na página da disciplina no SIGA, né? E também obviamente na página do ambiente mudo, tá? Nós vamos ter algumas atividades eventualmente síncronas, né? Por exemplo, toda a última quarta-feira de cada módulo, então no caso quarta-feira da semana que vem, tá? Eu vou estar aqui presencialmente no horário da aula, né, que é 1h30, tá? E depois também mais tarde, se eu não me engano, a partir das 6h30, depois eu tenho que ver ali direitinho, tá? Mas eu marquei alguns horários, né, para a gente fazer atividades síncronas, né? Não é obrigatório, tá? Realmente é só um horário para vocês tirarem dúvidas, né? Tanto dúvidas do texto, quanto dúvidas da aula, e quanto dúvidas das atividades que vocês vão ter que fazer em cada módulo, que são as chamadas oficinas, tá? Então, esse horário vai ser o horário para tirar dúvida. Não é obrigatório comparecer, tá? Inclusive, eu vou gravar isso, né, e depois deixar disponível também para quem não pode comparecer no horário, tá? Eventualmente. É claro que é isso. Se você quiser fazer pergunta, né, aí tem que estar no horário ali correto, tá? Vocês também podem, obviamente, fazer perguntas por e-mail, né? Só que, assim, e-mail é aquela coisa, né? É limitado a resposta, então tem que ser uma coisa bem pontual na disciplina, né? Uma dúvida bem, assim, fácil, né, de esclarecer escrevendo, tá? Ok? Outras atividades que vão ser síncronas, né, eventualmente são algumas observações que a gente vai precisar fazer, né, porque afinal de contas essa disciplina também é prática, né, em astronomia. Mas aí eu vou marcar com antecedência, também sem a obrigatoriedade de comparecimento, né? Vocês comparecem se quiser. Obviamente vai precisar, tá? Porque essas observações vão estar atreladas às oficinas de modo geral. E eu vou gravar e vocês vão precisar acessar pelo menos a gravação, né, para poder fazer as oficinas necessárias, tá? Bom, avaliação e frequência, tá? Eu lembro que a frequência, né, para os alunos que são do curso EAD, né, Física Licenciatura EAD,
ela não é cobrada porque intrinsecamente o curso é à distância, né? Então essa frequência não é cobrada. No caso, isso só vale a avaliação. No caso dos alunos do presencial da Unifei, a frequência no regime, né, de tratamento exclusivo RTE, ela está atrelado às atividades do módulo, tá? Então, como cada módulo vão ser 2 semanas, e cada semana tem 2 aulas, tá? Então, a primeira semana eu vou vincular ao aluno entregar a oficina, tá? E a segunda semana eu vou vincular a participação do aluno no fórum, tá? Já explico o que vem a ser isso. Mas então, de qualquer maneira, os alunos do presencial, para terem a frequência, têm que entregar as oficinas e participar dos fóruns. É obrigatório, tá? Ok? Bom, da avaliação, tá? As notas bimestrais, então, né? Lembrando que no esquema, né, da Unifei, independente de sem RTE, é necessário que a gente lance 2 notas bimestrais do semestre, né? Nota B1, nota B2, né? Bimestre 1, bimestre 2. Agora, a composição dessas notas bimestrais, cada professor faz a sua, e no caso aqui dessa disciplina, tá? A composição das notas bimestrais vai ser essa, tá? Então 50% vem da prova, que é sempre aplicada no fim do bimestre, tá? Essa prova vocês vão fazer através do ambiente Moodle, respondendo no ambiente Moodle, tá? Vai ser amplamente divulgado, o link, avisado, etc. e tal, tá? 40% da nota do bimestre vem das oficinas, tá? Então cada módulo tem uma oficina para vocês fazerem e entregar, tá? São atividades de cunho prático, tá? E também são à distância, né? Ou seja, vocês vão ter que fazer as atividades, preencher um relatório, né? Fazer um relatório e entregar, né, esse relatório dentro do prazo aí do módulo, tá? Ok? E cada módulo vai ter um fórum, né? O fórum lá eu coloco uma questão, né? Uma questão para provocar no bom sentido, né? Para vocês pensarem e responderem, tá? Essa participação é individual, né? Então a pessoa vai lá, fala, não tem que ter medo de falar, tá? Alguns dos fóruns perguntam opinião, é claro que essa opinião, né? Eu falo sempre em participação efetiva no fórum, né? Tem aluno que é gaiato e vai lá, né? Aí vai um aluno lá, escreve a opinião dele, embasa a opinião dele, né? Coloca um link lá e tal, né? Ó, eu gostei muito do que está escrito nesse link aqui e tal. Né? Beleza, aí vai um aluno gaiato embaixo e diz, ó, eu concordo com você. Ó, isso aí não é participação para mim, tá? Ok? Participação é a pessoa colocar de fato, né, quando é requerida a opinião, né, colocar a opinião dela, embasar com o que ela conhece. Se ela não conhece, ela vai atrás de uma referência, tá? É importante porque o fórum é a oportunidade também para vocês aprenderem um pouco mais. Então, quando é colocado ali, eu não sei nada, absolutamente nada sobre o sistema, então vai pesquisar, né? Abre um pouco lá. Hoje é muito fácil, né? Na minha época você tinha que ir na biblioteca e lá olhar 1000 livros, né? Para poder construir algum pensamento em cima. Hoje você vai lá no tio Google, né? Escreve lá o que você quer, aparece 200 mil sites, né? Tá? E obviamente vocês têm que saber filtrar também, né? Informação, né? Não pega um site picareta aí ou que fala bobagem, né? Tá? Mas isso é para vocês também começarem a se acostumar a pesquisar, né, sobre as coisas, né? Tá? Porque é necessário, tá? Isso vai ser necessário na vida profissional de vocês, né? Como físicos, como cientistas da atmosfera ou para quem está aí de outros cursos, né? Sua vida profissional vai ser ligada à pesquisa, né, em algum nível, e precisa saber filtrar as informações, tá? Então a participação efetiva no fórum garante aí 10% da nota bimestral, tá? É só chegar lá, participar uma vez efetivamente que já está valendo, né? É claro que ali, né, o fórum também é para vocês eventualmente trocar informação, discutir, tá?
Só peço que no fórum, tá? Não chega lá e copia alguma coisa de um site e cola no fórum. Tá? Isso daí não tem sentido para mim. Tá? Você pode, claro, se referenciar a um determinado link. Olha, a minha opinião é essa, gostei muito do que está escrito na página que eu vi e tal. Né? Aí coloca o link. Tá? Não precisa copiar o que está na página e colar ali, porque não foi você que escreveu, né? Não foi você que pensou aquilo. Tá? Então vamos começar a se acostumar também a botar as devidas referências, né? Para aquilo que a gente adquire. Tá? Bom, as provas, tá, já estão marcadas. Tá? A primeira prova vai de 11 a 16 de outubro, tá? Semana de 11 a 16 de outubro. A segunda prova, né, do segundo bimestre, de 13 a 18 de dezembro. Vocês estão vendo que aqui tem um intervalo, né, que vai de segunda a sábado. Tá? É isso mesmo, tá? Nessa semana não vai ter atividades de módulo, não vai ter módulo novo, ela vai estar exclusivamente voltada ali para a prova. Tá? Então tem aí um prazo extremamente generoso para vocês acessarem quando vocês bem entenderem. Só que cada aluno tem direito a um único acesso. Tá? E uma vez acessado, ele tem que fazer a prova toda dentro do prazo determinado. Tá? Okay? Então, é isso. Né? Tá? Você pode escolher quando vai fazer a prova, de segunda até sábado. Tá? Manhã, tarde, noite, madrugada, sei lá, isso aí é com vocês. Né? Acessou, tem que ir até o fim. Tá? Só esse cuidado aí, né? Então, evitar eventuais quedas de internet. Você sabe aí, né, quando a sua internet é mais estável ou não. Tá? Bom, e se aí caso, né, vocês não atingirem a média, né, depois dos 2 bimestres, média final e tal, a substitutiva, tá, no nosso calendário está marcada aí para dia 3 a 8 de janeiro do ano que vem. Tá? Ok? Então, aí depois do Natal, do Ano Novo, né, o professor geralmente fica muito bravo quando tem que aplicar uma substitutiva. E mais bravo ainda porque ele vai ter que aplicar isso aqui na força do calor do verão. E eu odeio o calor. O calor para mim é bom só na praia. Então, não fiquem para substitutiva. Tá? O professor fica mal-humorado de aplicar e de corrigir substitutiva. Ok? Bom, então eu acho que é isso, né, gente? Eu acho que deu para ter uma ideia mais ou menos de como a coisa vai ser. Tá? Eu vou aqui só dar uma interrompidinha na apresentação para mostrar aqui para vocês. Tá? Esse aqui é o site, tá, do ambiente Moodle, tá? Da disciplina aqui, Introdução à Astronomia. Tá? Mais ou menos tudo isso que eu falei está escrito aqui na dinâmica do curso. Tá? Logo de início, né? Você vai rolando aqui a barra de rolagem. Tá? Peço sinceramente a vocês, tá, de coração, que leiam essa dinâmica do curso. Muitas vezes o aluno pergunta coisa que está aqui escrita, né, e aí a gente tem que responder de novo. Tá? Aqui está explicado os 7 módulos, quando que vai ser aplicado, de quando a quando cada um, os períodos de avaliação, bibliografia. Aqui está o link para o livro que eu falei, né, do Kepler e da Maria. Tá? Ok? Tá? Aqui está explicando a avaliação em frequência, bonitinho, como é que sub e tal, e etc. Tá? Ok? Considerações finais aqui. Tá aqui, ó, os horários que eu disse que ia falar, tá? Os horários nas quartas-feiras, tá? Da segunda semana de cada módulo. Tá? Eu vou estar presencialmente, aí vou passar o link para vocês, tá? É uma sala, né, do Google Meets. Tá? Vou estar presencial nesses horários aqui, né? 1h30, 15h20, que é o horário de aula do presencial aqui da Unifei, tá? E também das 18h30 às 20 horas, aí um pouco mais para o pessoal que é do curso EAD, né? Porque muita gente trabalha, não pode olhar à tarde, né? Ou interagir à tarde, vou estar aí. Tá? Vou estar nesse horário aí no link que eu passar para vocês da aula, tá? Vai quem quer, tá? Não é obrigatório, tá? Mas é um horário de atendimento de dúvida, tá? Eu não vou dar aula nesses horários, tá? É para você chegar lá com a sua dúvida, expor, a gente discute, chega numa solução, né?
e faz aí, tá? Então, os dias, né, que vai ter esse atendimento são esses aqui, tá? São as segundas, quartas-feiras de cada mês, tá? 8 e 22 de setembro, 6 e 28 de outubro, 10 e 24 de novembro e 8 de dezembro, ok? Tá? Então é isso, né? Eu acho que, bom, aqui eu estou colocando, né, que vocês vão ter que ter um computador aí, não adianta só ter celular. Celular você acompanha, você consegue ler os textos, você consegue ver essa aula que eu estou gravando, mas eventualmente nas oficinas vocês vão precisar de alguns softwares específicos, tá? Que eu vou indicar. Esses softwares eles são todos gratuitos, vocês não precisam desprender nada, mas vai ter que rodar no computador, tá? As oficinas, tá? Eu tinha falado aqui em algum ponto, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó. As oficinas, tá? Vocês vão poder fazer individualmente, ou em dupla, ou em trio, tá? Pode fazer em grupo de 4 pessoas? Não, não pode. Tá? No máximo 3. Tá? Então, ou individual, ou em dupla, ou em trio. Tá? Então, isso cai um pouco em cima daquilo lá que a gente está falando do computador. Né? Eventualmente, a pessoa pode realmente não ter computador em casa. Tá? Com essa pandemia fica difícil ela procurar outro local. Né? Então, você pode se associar com alguém que tenha computador em casa e possa baixar o programa e fazer e tal. E você faz a parte que é relativa, né, ali na oficina, né, ajuda a fazer com a dupla ou com um trio, sei lá, aquilo que for necessário. Tá? Okay? Então, eventualmente, é claro, né, assim, pode acontecer de você não poder fazer lá, né? Por exemplo, tem oficinas que são requeridas gráficos, né? Como é que eu faço gráficos? Bom, não tem computador, né? Não tem como baixar o programa de fazer gráfico e fazer. Se associa com alguém que possa, tá? Ok, vamos lá então, vamos dar continuidade aqui, né? A apresentação. Então, isso daqui foi uma introdução, né, a como que o curso vai funcionar, mais ou menos situando o curso dentro dos cursos, a disciplina, né, dentro dos cursos da Unifei. Tá? Então, vamos começar efetivamente agora, depois de muito blá 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 do professor, né, vamos começar efetivamente aí o primeiro módulo, né, que é a história da astronomia. Tá? Bom, antes disso, pessoal, qualquer coisa que não tenha ficado claro, que vocês tenham ficado dúvida, ou que eventualmente eu me esqueci de ter falado, mandem um e-mail. Tá? Okay? O meu e-mail também está lá na página do Moodle, né? Obviamente a hora que eu for me comunicar com vocês também. Tá lá, mas qualquer coisa, Gabriel, meu primeiro nome, tá? Rick é o meu segundo nome, tudo junto, em minúscula, @unifei.edu.br. Tá? Ok, vamos lá então. História da astronomia, né? O nosso primeiro módulo. Tá? É claro que algumas coisas que a gente vai discutir aqui nesse módulo de história da astronomia a gente vai voltar mais para frente no curso, né? Com outro enfoque. O enfoque aqui é dar uma ideia, né, de onde surgiu a astronomia, o que é astronomia, né? Enfim, tá? Dar uma ideia, né? Ela é uma ciência hoje, né? Okay? Vamos dizer assim, né? Reconhecida no mundo inteiro, tá? Mas no passado ela foi uma atividade humana, né? Tá? Que estava diretamente vinculada à sobrevivência, inclusive, né? da raça humana. A gente vai ver isso, né? Mas ela é uma ciência que basicamente progride aí, né? Junto com conhecimento de início, né, depois uma ciência que progride junto com a história da humanidade. Né? Okay? Não é uma coisa recente, vamos dizer assim. Né? Tem muita bagagem, muita história para contar. Então vamos começar. Bom, nossa apresentação aqui está baseado nesses tópicos, que são exatamente os mesmos tópicos, né, que vocês vão encontrar no texto apostilado, tá? Do módulo 1,
só que obviamente em mais detalhes. Então, primeiro eu vou falar um pouquinho sobre esses termos: astronomia, astrofísica, astrologia. Depois, no segundo tópico aqui, né, falar dos primórdios da observação dos astros do céu. Depois, o surgimento da observação sistemática do céu. O legado dos gregos, né, que foi bastante importante em astronomia, mas também em outras ciências, né, e outros conhecimentos humanos. A astronomia aqui, né, surgindo no Renascimento, assim como outras ciências, né, de modo geral. O tópico 6 aqui fala um pouquinho sobre a Revolução Astrofísica, né, que vai se processar nos séculos 17 e 18, basicamente. Depois nós temos aqui os anos de ouro, tá, que é justamente ali, né, o finalzinho do século XIX, início do século XX, né, um período bastante rico, né, em descobertas e desenvolvimentos na física e obviamente na astrofísica também. Depois falando da questão da conquista do espaço, né, está fazendo aí perto já de 60 anos, né, tá? E a questão aqui, né, do telescópio espacial Hubble, né, que é um instrumento especial que a gente vai discutir um pouquinho. As últimas descobertas aí contemporâneas, né, porque afinal de contas a gente está falando de história, mas a história continua sendo feita, né, por nós e pela nossa geração, tá? E aqui um pouquinho, né, de até onde iremos, né, na verdade mais no sentido aí de fazer um pouco de previsão, né, de qual é o avanço da astronomia, para onde deve avançar a astronomia nesse século, tá? Então vamos lá, vamos começar aqui um pouquinho, né, com essa questão aqui dos termos, né, de astronomia, astrofísica, astrologia, né, que gera bastante confusão, principalmente aí, vamos dizer, no pessoal leigo, né, que não está ligado à astronomia ou que conhece muito pouco. De modo geral, essa parte de astronomia ela é pouco divulgada, e pouco, não digo divulgada, mas pouco, vamos dizer assim, tocada, né, nos ensinos fundamental e médio, tá? E isso acaba gerando alguma confusão, tá? Então vamos ver mais ou menos aqui, né, nesse slide para a gente ter essa ideia. Bom, a astronomia ela nasce, né, lá mais ou menos aí junto com as primeiras civilizações fixadas, né, quando a humanidade deixou de viver em comunidades nômades e começou a se fixar, né, nos grandes vales férteis, né, do mundo, tá? Principalmente ali na região mais próxima onde a humanidade tinha surgido, né, o rio Nilo, os rios Tigre e Eufrates ali no Oriente Médio, né, o rio Indus e o rio Ganges na Índia, o rio Amarelo na China. Então, esse pessoal, né, eles começam a criar as primeiras civilizações fixadas, né, da humanidade, e ali surge, a gente já vai discutir isso depois, primeiro, né, inicialmente ali, um conjunto de conhecimentos, né, que estava atrelado à observação do céu, né? Isso era uma necessidade na época, a gente já vai ver por que logo em seguida, mas esse conjunto de conhecimentos ele acaba meio que vinculado, né, ao misticismo ou à religião, né? Vamos dizer assim, os primeiros indícios de religião dessas civilizações, tá? Então, claro, eles tinham observações sistemáticas, de alguma forma, eles já tinham registro, já usavam até instrumentos, em alguns casos, né, instrumentos de medida de posição, mas não se tinha ali, vamos dizer, um conhecimento científico, né, como a gente tem hoje, não nível do conhecimento, mas como o conhecimento é estruturado, né, como o conhecimento é feito na forma do método científico. Então, era uma observação mais passiva, não se preocupava em descrever os fenômenos, né, apenas fazer a observação e ter o indício, né, do que iria acontecer
com a civilização ou com a vida das pessoas na Terra. Tá? Por que isso? Né? Porque as primeiras observações foram justamente para tentar prever as chegadas das estações. Né? Era importante, era fundamental. Naquela época, a agricultura era ali o sustento realmente da comunidade. Né? Se você tivesse algum erro ali, uma seca, uma praga, uma coisa, muita gente morria de fome, porque não tinha o suficiente para as pessoas se alimentarem. Então, se você pudesse, de alguma forma, prever as estações, a chegada das estações, isso te dava um prestígio muito grande ali naquela comunidade. Né? Então, isso acaba, né, criando ali um certo misticismo. Né? Essas pessoas acabam extrapolando isso, né, essa previsibilidade, né, dizendo que isso poderia também afetar a vida das pessoas e não só a agricultura. Tá? Então, isso se cria ali uma espécie de astrologia antiga, né, que misturava conceitos tanto de astronomia mesmo, quanto conceitos místicos, né, que é típico da astrologia. Isso vai acabar mais ou menos quando surgem as primeiras religiões monoteístas. Por que isso? Né? Porque quando você cria um único Deus, esse Deus acaba sendo colocado, inclusive, acima da esfera das estrelas. Né? Os antigos achavam que o céu era uma espécie de uma cúpula de vidro, né, que envolvia a Terra, tá? E que esse Deus único, poderoso, estaria acima, inclusive, dessa esfera. Então isso torna o céu, né, e os planetas, né, naquela época já eram bem conhecidos, passíveis de estudo. Né? Tá? Então isso deixa, vamos dizer, né, de ser vinculado a uma divindade, né, como era antigamente. Né? Os planetas eram considerados divindades e as constelações, né, cada civilização tinha o seu conjunto de civilizações, eram geralmente figuras míticas, figuras associadas a alguma influência, né, na Terra. Tá? Então isso acaba com o monoteísmo. Né? De certa forma, isso divide, né, aquele conjunto de conhecimentos de determinar a posição dos astros e tentar, né, evidenciar o que esses astros poderiam indicar em termos de movimento, no caso dos planetas, ou em caso estático, né, as constelações, indicar a chegada das estações do ano. Isso então vira astronomia, né, que já é uma pré-ciência mesmo dessa época, e separado aqui do que a gente chama de astrologia medieval, tá? Que inclusive na Europa, né, medieval, aí, perante ao cristianismo, né, que era monoteísmo, tá? A astrologia medieval, inclusive, ela é considerada sacrilégio, né? Ela não era bem visto, né, você fazer previsões astrológicas, né, porque isso ia contra a figura de um Deus único, né, tá? Ou a vontade de Deus. Né? Muito embora quase todos os reinos medievais, né, tinham lá o seu astrólogo de confiança, né, para dizer ao rei e à rainha o que ia acontecer. Tá? Mas há uma separação efetiva já aqui na Idade Média, tá? Entre o que seria essa astrologia medieval e a astronomia em si. Tá? Bom, quando aí vem o Renascimento, né, a Europa nessa época já era, né, o principal eixo, né, de desenvolvimento científico. Tá? Aqui na Idade Média ela ainda competia, né, em desenvolvimento, porque já estava bem, ainda estava bem pouco estruturado na Europa, mas ela dividia, né, vamos dizer, essa importância com ali, né, o pessoal do Oriente Médio, a Índia e a China. Né? Agora já no Renascimento não, né? Aqui no Renascimento a Europa já é o principal eixo de desenvolvimento do mundo, né, em termos de ciência e tecnologia. E aí então no Renascimento você tem ali, né, todo um desenvolvimento, né, do método científico, das ciências naturais de modo geral. Tá?
separando, então, em definitivo, né, a astronomia da astrologia. Tá? A astrologia ela continuava sendo praticada e ainda continua até hoje sendo praticada, tá? Okay? Mas completamente separada da ciência em si. Né? Aqui no Renascimento, inclusive, nós temos o nascimento, né, da astrofísica, né? Okay? Que nada mais é do que um ramo da astronomia, um pouco separado aqui da astrometria. Né? A astrometria ela ainda continuava muito forte, e continua ainda até hoje, tá? Mas ela é um ramo da astronomia em que ela se preocupa basicamente com evidenciar, né, o posicionamento dos astros. Em particular, nessa época, era bastante importante a dos planetas, né? Porque o pessoal estava em busca do santo graal, né? Entre aspas, né? Do santo graal da ciência nessa época, que era explicar o movimento dos planetas, né? Tá? Okay? Newton, né? Isaac Newton só teve o reconhecimento todo que teve porque foi o cara que explicou, né, bem, inclusive com a possibilidade de previsibilidade posterior, o movimento dos planetas. Tá? A astronomia ela tem vários ramos, né? Ela tem astrofísica, astrometria, ela tem astrobiologia, astroquímica, enfim, uma infinidade aqui de subdivisões, tá? Mas tudo isso é astronomia, tá? E ela é uma ciência, né? Hoje ela é reconhecida por de fato como uma ciência, já desde do pós-renascimento ela já era reconhecida como ciência, né? Porque ela segue o método científico que a gente já vai ver logo em seguida. A astrologia ela continua até hoje, né? Ela é mais uma espécie de manifestação, né, mística, religiosa dentro da nossa sociedade, tá? Como várias outras, né? Tá? Sei lá, tem aí curandeirismo, vários outros tipos de misticismo, numerologia e etc. e tal. A astrologia está entre vamos dizer, essas manifestações, né? Eu gosto sempre de falar de manifestações, né, porque elas são mais amplas, né? Tá? Ela só não pode ser chamada de ciência, porque ela não segue o método científico, né? Se isso é bom, se isso é ruim, isso é problema de quem acredita, né? Eu acho que não tem que ficar aí também, né, se debatendo muito com relação a isso, tá? Okay? Cada um acredita no que quiser, né? A gente não tem como ficar também forçando as pessoas a nada. Mas ela, de fato, ela não é uma ciência, né? Não pode ser chamada de ciência como a gente faz com a astronomia, tá? Ok. Então, estava falando aí, né, sobre o método científico, né? Obviamente que acho que a maioria de vocês já conhece, já ouviu falar alguma vez, né, do método científico, tá? Então, isso hoje está muito em voga, né? Porque as pessoas, né, ficam dando muita opinião aí nas redes sociais, né? Não, eu acho isso. Achar, entendeu? Para mim quando você está ali caminhando, achei aqui uma coisinha, né? Achei um dinheirinho e tal. Isso é achar, tá? Ok? O resto aí é opinião, tá? E opinião não é ciência, tá, gente? Ok? A opinião é só opinião, né? A ciência, ela tem ali, né, uma metodologia para ser efetivada, né? Que é bastante, vamos dizer assim, sequencial, né, e bastante rígida, né, justamente para que você não afirme qualquer coisa, né, e faça uma afirmação no vazio para querer fazer valer isso como verdade, tá? Ok? Então vamos lá, né? O método científico, então, ele é uma sequência, tá? Essa sequência aqui ela pode eventualmente pular um ponto ou outro, né? Tá? Mas ela mais ou menos aí é o que segue, né, quando você está querendo fazer alguma asserção, né, sobre enfim, aquele problema, né, ou aquela coisa que você observou, né, um fenômeno, um problema, enfim, tá? Então ela tem isso aqui, né, você começa a observar, tá? Essa observação, ela pode ser tanto ambiental quanto uma observação de algo que você leu, né, alguma referência anterior,
tá? Ok? Você pode, em função disso aqui, né, levantar uma pergunta, né, um problema, tá? Ok? Puxa, mas por que tal coisa acontece? Puxa, mas se isso é válido, né? Em que situação ele pode não ser? Enfim, algum tipo de pergunta que você faça um questionamento, né? A ciência tem isso, tá? O questionamento é fundamental na ciência, tá? Você não pode nunca partir do pressuposto, né, se você é um cientista, tá, de que tudo está absolutamente decidido e feito, né? A ciência, ela sobrevive de modelagens, tá, de modelos, né? A gente já vai chegar lá, né? E esses modelos, eles são tão eficazes em demonstrar a realidade quanto possível, mas eles não são perfeitos às vezes, tá? Vai haver situações em que eles vão se mostrar ou imperfeitos ou incompletos, né? Então esse questionamento, essa pergunta, é sempre fundamental em ciência, tá? Bom, quando você faz uma pergunta, aí você pode formular uma resposta, né? Você como cientista pode pensar numa resposta. Bom, mas por que esse objeto é amarelo? Porque ele é feito de material que só reflete amarelo. Então você formula uma hipótese, tá? Ok? Você faz uma pergunta e diante dessa pergunta você formula então uma hipótese. Hipótese, tá? É uma ideia de trabalho. Ela não é necessariamente uma verdade, tá? Então quando você, né? Isso é muito comum um erro, né? Muito comum um erro, né? Às vezes está lá um grupo de pessoas discutindo, isso é muito comum nas redes sociais. Eu tenho uma teoria. Não, você não tem uma teoria, mano. Você tem uma hipótese, tá? Uma hipótese, tá? Hipótese, então, né, é uma possível resposta a uma pergunta, né? Um problema levantado, tá? Ok? Bom, depois que você formula essa hipótese, você tem que testar essa hipótese, tá? Esse teste aqui pode ser de várias maneiras, né? Não tem uma regra geral, mas ele vai passar, obviamente, né, por testes de validação do modelo, né? Esses testes podem ser experimentais, podem ser computacionais, né? Podem ser de várias naturezas, né? Você testa essa hipótese, né? Testando a hipótese, você vai obter resultados desses testes, tá? Independente do que você faça, eles te dão resultado, né? Okay? Diante desses resultados, você tem que concluir. Bom, eu fiz uma pergunta, observei, fiz uma pergunta, formulei uma hipótese, testei o resultado. Ele vai atestar a minha hipótese? Sim. Opa, sim. Então quer dizer que você tem uma possível solução para o problema que você levantou. Então você tem que comunicar isso, né? Você tem que publicar, cara. Tá? Não adianta ficar só a resposta para você, né? Aquela coisa lá famosa de não, você tem que procurar as suas próprias respostas. Você tem que procurar as suas próprias respostas nos escambau, entendeu, gente? Tá, tudo bem, você tem que procurar as suas próprias respostas, mas isso é um sentido figurado, né? Tá? Você tem que conversar com os outros sobre essa sua resposta, né? Você não pode achar que o seu julgamento, né, é o único possível, tá? Você tem que divulgar. Eu disse, olha, puxa, teve um problema que eu reconheci, eu tive uma ideia, eu testei essa ideia e os resultados parecem que me dão um certo conforto, dizer que está certo, então você publica isso, né? Porque aí os seus pares, os outros cientistas vão olhar para o seu trabalho e vão dizer, puxa, não, o que o cara aqui falou tem sentido, entendeu? Ele testou e tal, vamos ver se isso né, realmente válido em outras situações, né? Então o cara aí já está nessa situação aqui, o cara que está lendo o seu trabalho, né? Ele já está lendo o seu trabalho, tá? E ele pode perguntar, mas será que o trabalho dele vale para outras situações? E assim a ciência vai progredindo, né? Tá? Formulando modelos cada vez mais convincentes, cada vez mais próximos à realidade. E a prova de que isso tudo funciona, né, é que quando o método científico começou, nós estávamos lá na Idade Média, né? Agora nós estamos aqui, né?
Naquela época, você, né, se estivesse na Europa, você era queimado, né? Você era um cientista que botava um fogo literalmente em você, né? Hoje aqui no Brasil também ser queimado, né? Só não põe fogo ainda, né? Mas, bom, a gente evoluiu, né? Um pouco a gente evoluiu, né? É claro que isso é uma brincadeira, mas, enfim, né? A sua volta, a tecnologia toda efetuada, né? A sua volta foi com um método científico, tá? Não foi com WhatsApp, eu acho, né? Não foi assim que foi feito essa tecnologia toda que está à sua volta, tá? Para bem ou para mal, né? Isso aí já é outra questão filosófica. Mas a questão é que o método científico funciona, tá? Esse é o ponto, ele funciona, tá? E ele dá resultados. Ok, bom, então, diante disso daí, né, de esclarecida essa questão, né, do que é astronomia, do que é astrologia e tal, né, o que é ciência e o que não é, vamos agora ver a história em si, né, da astronomia. Tá? Então, não tem muito como datar, né, o início do conhecimento, né, astronômico, tá? Mas se pensa aí que a coisa, mais ou menos, né, uns 50 mil anos atrás, ela deve ter começado a surgir. Tá? Por que isso? Né? Porque 50 mil anos atrás, por que não 100 mil, por que não 1 milhão? Né? Bom, é bom que a gente também aqui coloque, né, que a raça humana, né, o Homo sapiens, né, não tem tanto tempo assim na Terra, tá, gente? Ok? Então, se a gente traçar a evolução, por exemplo, há 50 mil anos atrás, tá? O Homo sapiens não era a única raça, né, hominídea na Terra. Tá? 50 mil anos atrás nós ainda tínhamos o homem de Neandertal. Né? Os Neandertais, eles ocupavam parte da Europa. Né? E o Homo sapiens, que tinha surgido na África, ele estava começando a migrar, né, para o Oriente Médio, invadindo a Ásia e também para a Europa. Né? Inclusive, houve choque entre o Homo sapiens e os homens de Neandertal, eram raças realmente compatíveis, né? Mas eram raças diferentes mesmo. Né? Inclusive, houve mistura. Né? Tá? Então, hoje aí perto mais ou menos de 5%, né, do seu código genético, o meu também, tá? Tem código genético Neandertal. Tá? Okay? Então, esse pessoal, né, tanto os Neandertais quanto o Homo sapiens, possivelmente, né, eles já tinham alguma orientação. Né? É impossível a gente não pensar em orientação dia e noite, por exemplo, pelo Sol. Né? Até os insetos, as plantas fazem esse tipo de orientação. Possivelmente eles também já tinham essa noção, né? Só que não era uma noção só intuitiva, né? Era uma, só sem pensamento, né? Eles já sabiam mais ou menos, né? Bom, o Sol está aqui um pouco alto, tal, então aí nós estamos aí perto do meio-dia, né? Ainda tem bastante tempo. Aí quando você vê que o Sol já estava mais perto do horizonte, ó, tá na hora de a gente voltar aí, né? Da coleta ou da caça, porque senão quem vai virar caça somos nós, né? Tá? Então, esse pessoal já tinha uma noção, e também pela Lua, né? Então, talvez, possivelmente, eles já usavam o Sol e a Lua como referência, né, de passagem de tempo. Tá? A gente só não pode dizer exatamente que era isso, porque não tem registro, né? Assim, dessa idade não existe registros feitos pelo homem que não sejam registros fósseis, né? E eventualmente alguma pedra lascada que você acha e tal, né, junto ali ao sítio, né, arqueológico onde você achou esses ossos dessa época. Tá? Então não tem muito como, não existiam registros nem pintados, né? Os registros pintados já são um pouco posteriores. Tá? Mas possivelmente já deve ter começado aí algum conhecimento. Mais ou menos há uns 10 mil anos atrás, e aí tem registro, a humanidade ela começou a se fixar nos vales férteis dos grandes rios. Né? Porque o que aconteceu? Há mais ou menos uns 12 mil anos atrás, nós tivemos o fim
de uma das eras glaciais da Terra, né? A Terra passa por períodos glaciais, né? E entre períodos glaciais nós temos um breve período quente, como o que nós estamos vivendo agora, tá? E talvez não seja uma má ideia tão grande assim de aquecer o planeta, né? Bom, é brincadeira, claro. Mas no período glacial, tá, a situação era uma. Quando houve aí a saída desse período glacial, muitas regiões onde o Homo sapiens, ou mesmo o homem de Neandertal, sobrevivia, essas regiões, né, que eram férteis na época da glaciação, deixaram de ser férteis, né, porque o clima começou a mudar de modo geral, tá? Então essas pequenas comunidades ainda da época tiveram que começar realmente, já eram nômades, né, mas elas tiveram que começar a sair das regiões onde elas habitavam ali, porque essas regiões começaram a se tornar desérticas, tá, para ir para outras regiões. E aí elas começaram a ocupar então os vales férteis dos grandes rios, né? O rio Nilo na África, né? Ou os rios Tigre e Eufrates, né? No Oriente Médio, enfim. Tá? E ali surgiu a agricultura, tá? Na verdade a agropecuária, né? Que era tanto cultivo de vegetais, né? Controlado, quanto também cultivo de animais de abate de forma controlada. Tá? Isso daí foi extremamente importante para a humanidade, né? Por quê? Porque a humanidade já não precisava mais perder tanto tempo correndo atrás da comida, né? Literalmente, na caça ou na coleta, né? Tá? Muita comida também vinha de coleta, porque você já começava a produzir excedentes, né? Tá? Na agricultura e na pecuária. Tá? Então isso possibilitou essas comunidades se fixarem, tá? Primeiro, tá? Porque também a agricultura só era possível junto a esses vales férteis, né? Pela questão da água e da terra. E ao mesmo tempo também, né, essas sociedades elas começaram a ter a possibilidade, pela primeira vez na história da humanidade, de ter o chamado ócio, né? Okay? Né? O cara poder parar ali e coçar se coçar um pouco e tal, e puxa vida, né? Começar a pensar besteira, né? Okay? No bom sentido, né? Tá? Então, porque até então o cara tinha que sair correndo atrás da comida, né? Quem era caçador tinha que caçar, quem era coletor tinha que coletar. Quando você chegava no final do dia, você estava morto de cansado de tanto que você andou ou correu, né? Comia alguma coisa e assim que o dia ia embora, você já deitava e dormia até o sol levantar no dia seguinte. Então, dificilmente você tinha tempo para ficar observando as coisas, o céu, a natureza. Né? Então essa questão do ócio foi muito importante, porque ela possibilitou a humanidade começar a fazer outras coisas. Né? Tá? Então surgiu a pintura, né? os primeiros registros, né? Nas cavernas, tá? As pessoas começaram a pintar, aqueles registros, por exemplo, nas cavernas da Espanha e França, tá? São registros de pinturas que hoje, até hoje, né? Estão lá, tal, ficaram registrados só no interior de caverna, mas é de um traço tão fino que você diz, não, esse cara aqui ele não pintou isso pela primeira vez, né? Já era um cara habilidoso na pintura, então era alguém que já vinha fazendo aquilo há mais tempo, né? Alguém que tinha uma capacidade de fazer um traço que né? Treinou algumas vezes, então quer dizer, o cara tinha tempo para isso, né? Tá? E aqui também começam a surgir as primeiras observações do céu, né? Os caras começam a perceber pela primeira vez, puxa vida, não, mas olha só, esse agrupamento de estrelas aqui, ó, ele sempre aparece um pouco antes de vir a estação das chuvas. Então, cara, isso é uma informação importantíssima, né? Porque se você plantasse fora da época errada, sua plantação ia pro beleléu, você ia perder tudo, ia dar fome e as pessoas iam morrer, né? Então, isso se torna crucial, né? Você conhecer ou tentar ter índices, né, na natureza que possam te informar qual é o período certo para fazer determinadas coisas, né? Tá? Então, esse pessoal, né, que começa a perceber o céu e começa a perceber que
determinados astros no céu, né, podiam ser utilizados como previsórios, né, fazer previsão do que iria acontecer. Esse pessoal começa a se tornar extremamente importante nessa sociedade emergente, né? Então, algumas sociedades emergiram, né, em vários lugares ali da Terra, né, principalmente ali nos continentes africano, da Ásia e da Europa. Um pouco mais tarde na América, né, porque a América ela foi ocupada pela humanidade mais ou menos aí entre 20 mil até 12 mil anos atrás, né, que foi o fim da glaciação. Por quê? Durante a glaciação, né, a camada de gelo ela cobriu ali, né, o Estreito de Bering entre a Ásia e a América do Norte, e era uma passagem natural para que você pudesse ir da Ásia para a América, né? Tá? Então, houve uma primeira leva, mais ou menos em 35 mil anos atrás, né? E depois houve algumas levas sucessivas, e a última foi há 12 mil anos atrás, mais ou menos. Esse pessoal viria então formar toda a população indígena, né, pré-colombiana das Américas, tá? Mas esse pessoal demorou um pouco de tempo a se fixar e a crescer como civilização, né? Tá? Os expoentes que nós tivemos foi a civilização maia, né, a civilização asteca e a civilização inca, né? Os índios da América do Norte, as comunidades indígenas da América do Norte, não chegaram a desenvolver grandes nações, né, assim, em termos tecnológicos e científicos, tá? E menos ainda, né, os da América do Sul, tá? Bom, então vamos lá, né? Os primeiros registros aqui que a gente tem de observação sistemática do céu nessas primeiras civilizações são dos sumérios, né? Eles ocupavam exatamente ali o Vale Fértil dos Tigres, Tigre e Eufrates, tá? Que onde aí é mais ou menos ali o território de Iraque e Irã hoje em dia, tá? Isso aí cerca de 6 mil anos antes de Cristo, né? Mais ou menos 8 mil anos atrás, tá? Essa civilização ela foi bastante desenvolvida para a época, né? Ela tinha uma escrita, né, que era escrita cuneiforme, tá? Tá aqui, isso é um artefato da época. Eles não tinham folha, né? Não usavam papel ainda na época, né? Nem papiro, que foi inventado no Egito milênios depois. Eles utilizavam tabuinhas de argila, né? Essas tabuinhas aqui. Então você pegava lá a argila, fazia, né, sulcos, né? Isso aqui são sulcos que você fazia com osso, graveto, até metal, né? Mais tarde, tá? Vocês viram ainda não, mas mais tarde com metal. Você fazia então esses registros aqui, né? Que era uma espécie de escrita mesmo deles, tá? E aí depois você cozinhava essa tabuinha de argila, ficava dura, então você tinha lá o seu tablet da época aí, né? Só que estático, né? E com isso eles faziam os registros então. Isso era escrita cuneiforme. Bom, já naquela época eles inventaram o sistema numérico de base 6, que a gente usa até hoje, tá? Okay? Então, né, o nosso calendário tem 12 meses, né? O nosso relógio tem 12 horas, tá? O sistema de ângulos também é dessa época, né? O sistema de ângulo com base 6, tá? 360 graus, né? Tá? Vem dessa época lá, tá? Okay? Por incrível que pareça, né? Porque isso depois é passado para os egípcios, depois os egípcios passam isso para os gregos, e os gregos difundem isso na Europa, né? Inclusive, depois os gregos difundiram isso na Europa, vem o Império Romano, né? Conquista a Grécia, pega esse conhecimento, espalha pela Europa inteira, inclusive em terras lusitanas, que depois traz para o Brasil, né? Então, tudo isso, né, só para dizer que o que a gente usa, né, essa base 6, né, que a gente usa em vários aspectos, vem lá, dessa época, 8 mil anos atrás, desenvolvida pelos sumérios. Tá? Okay? Então já tinha um calendário, né, com 12 meses lunares, já conheciam as estações do ano e regulavam isso bem pela observação do céu. Tá?
Bom, quem vai continuar o legado dos sumérios são os babilônios, né? Tá, babilônicos, babilônios, tá? Desculpa aqui pela grafia errada. Os babilônios, eles começam, né, como contemporâneos dos sumérios, depois eles acabam, né, conquistando a parte dos sumérios e assumem esse legado. O auge deles foi mais ou menos em 2500 a.C. Tá? Bom, nessa época eles já observavam os planetas com relativa sistemática, né, utilizando instrumentos tipo sextantes, né, que medem ângulos no céu. Tá? A semana que a gente usa hoje de 7 dias, tá, é a semana babilônica. Tá? Então, cada dia da semana, né, era vinculado a um astro que você via errante no céu, né, no caso Sol, Lua e 5 planetas que a gente observa olho nu. E essa semana de 7 dias vem de lá, tá, dos babilônios. Né? Tá? E eles também foram os primeiros aí a registrar o caminho sistemático do Sol no céu, né, que é o chamado zodíaco. Tá? Esse caminho, na verdade, né, é a projeção da órbita da Terra no céu. Né? Quem se movimenta em torno do Sol é a Terra, né, mas como a gente vê o Sol, né, a partir de um referencial em movimento, a gente acha que é o Sol que está se movimentando, né, no céu e fazendo esse caminho que a gente também chama de eclíptica. Tá? Okay? O zodíaco seria aqui o conjunto, né, de constelações pelo qual a eclíptica roda. Tá? Então isso vem lá dos babilônios. Bom, os babilônios mais tarde são conquistados pelos assírios. Tá? Eles herdam todo esse conhecimento que vinha lá da Suméria. Tá? E o auge deles foi mais ou menos aí em 800 a.C. Né? Os assírios, além de coordenar todo esse conhecimento dos sumérios e dos babilônios, eles descobrem o mecanismo dos eclipses, né? Sol e Lua, tá? Que está baseado no ciclo de Saros. Né? Saros é uma palavra grega que indica repetição. Tá? Mas quem descobriu esse mecanismo foram os assírios. Tá? Inclusive eles construíram tábuas, né, de previsão de eclipses, tá? Que é essa que está aqui, ó, né, inscrita com uniforme herdada lá dos sumérios. Né? Tá? Então já tinham conhecimento desse ciclo, já conseguiam prever quando os eclipses iam ocorrer. Tá? Os assírios, né, foram então conquistados mais tarde pelos persas, né, que tiveram auge aí mais ou menos em 400 a.C. Né? E os persas, né, vão manter todo esse legado de astronomia, tá? E inclusive difundir, né, foram os persas os principais responsáveis por difundir todo esse legado, né, do Oriente Médio que vem lá da Suméria, Babilônia e Assíria, e passar para aquelas terras nas quais eles conquistaram, no caso o Egito e parte da Grécia. Tá? Então todo o conhecimento de astronomia dos egípcios, não todo, mas a maior parte, né, do conhecimento de astronomia dos egípcios e da Grécia veio dessa turma aqui do Oriente Médio. Tá? Bom, os persas aqui eles constroem finalmente efemérides, né, que eram tábuas de previsão do movimento dos planetas. Tá? Não é que eles conheciam, não tinham conhecimento obviamente de gravitação, muito menos de órbita, né? Mas eles eram capazes já de fazer interpolações polinomiais, né, para saber fazer uma previsão de onde os planetas iriam estar vistos no céu. Tá? Então, na verdade, era um ajuste polinomial, né, que se fazia as observações, mas eles já eram capazes de fazer isso. Tá? Bom, saindo um pouco desse eixo, né, do Oriente Médio, indo um pouco mais ainda para o Oriente, ainda na Ásia, nós tivemos a China. Tá? O problema de a gente ter, né, um histórico mais apurado do desenvolvimento da astronomia na China é que, infelizmente, nós tivemos aqui esse imperador, né, o Qin Shi Huang,
que no ano de 203 a.C., tá? Ele, por decreto, mandou destruir muitos livros, tá? E registros. Tá? Os chineses já escreviam uma espécie de papiro, e um pouco antes, como é que chama? Uma espécie de tecido que eles tinham, que agora me esqueci o nome, e antes desse tecido eles escreviam em couro. Tá? Então eles tinham registros muito, muito antigos, e esse imperador ele mandou simplesmente queimar tudo. Tá? Em parte, né, porque ele não queria questionamento da autoridade dele, né, então ele começou a mandar queimar as coisas, né, qualquer semelhança com a realidade, né, de um certo presidente tupiniquim não é mera coincidência, tá? Mas ele naquela época ele podia mandar queimar as coisas, né, então ele mandou queimar tudo. Tá? E os poucos registros que acabaram sobrevivendo eram coisas que estavam escritas em paredes de pedra que não tinha mesmo como você apagar, né? Ou seja, coisas que estavam escritas em colunas ou tábuas de mármore ou coisas parecidas, né? Tá? Ele mandou destruir também alguns observatórios, tá? e instrumentos de observação existentes. Tá? Ele realmente foi um cara totalmente anti-ciência nessa época, com assim vamos dizer, né, um legado muito nefasto, porque ele acabou apagando quase tudo que se conhecia, né, de conhecimentos da China antes do período dele. Tá? Isso inclui a astronomia. O pouco que conseguimos assim, né, acessar, né, em função do que sobreviveu, né, como eu falei, em coisas de pedra, em registro de pedra, indica que os chineses já conheciam os movimentos da Lua, do Sol, tá? Os eclipses também, ou seja, já tinham conhecimento do ciclo de Saros. Tá? Eles tinham um zodíaco próprio, né? Um conjunto de constelações próprias também, um calendário próprio também, que era lunisolar. Tá? E foram os primeiros a registrar manchas no Sol. Tá? Então, as chamadas manchas solares, né, que a gente vai comentar um pouco lá no sistema solar, no último módulo, eles já eram capazes de observar, sobretudo quando o Sol está mais próximo do horizonte, né, ou num dia em que você tenha nevoeiro, ou num dia em que, né, como aqui acontece na região aqui sudeste, né, que o pessoal taca fogo em morro, taca fogo em plantação, tá? Aí fica aquela bruma, né, pesada, que às vezes o sol até some antes de subir no horizonte nessa bruma. Então, aí você é capaz de ver a superfície e notar algumas manchas, né, e esses registros eram feitos pelos chineses também. Infelizmente foi pouco que sobrou, e possivelmente, tá, os chineses deveriam ter aí quase que uma concomitância, ou talvez até uma antecedência maior do que os sumérios em termos de conhecimentos astronômicos, né? Dada a evolução que eles estavam nessa época. Mas enfim, tá? Não há registro que sobreviveu ao Qin Shi Huang, né? Infelizmente. Bom, os egípcios, né? Todo mundo fala, o egípcio, faraó, a pirâmide, né? Os ETs vieram montar as pirâmides, né? Vieram lá da casa dos Cambó para fazer uma pilha de pedra. Não tem nada a ver, né? Os egípcios, eles foram uma grande civilização, né? À época, né? Mais ou menos ali de 3.000 anos antes de Cristo até o ano 0, um pouquinho depois, tá? Foram uma grande civilização, mas assim, tiveram na parte de astronomia um desenvolvimento não tão amplo assim. Muita coisa eles herdaram ali, como eu já falei, né, do que foi desenvolvido na Suméria, depois pelos babilônios, depois pelos assírios e levados pelos persas para eles, né, porque os persas dominaram os egípcios, né, por algum tempo. Mas eles tinham lá a sua mitologia própria, né, sua religião própria, e inclusive, né, com associação ao céu, né, o céu era considerado como uma deusa, a deusa Nut, né, e já tinham lá uma noção, né, de orientação do céu,
Tá? Alguns monumentos deles, né, como as pirâmides, foram construídas por orientação norte-sul, né? E eles tiveram também a descoberta aqui do ano sideral correto, né? Ou seja, saber que o ano não é exatamente 365 dias, né? Nós temos quebradinhos, isso porque eles se baseavam na observação da estrela Sírius. Tá? A estrela Sírius é a estrela mais brilhante do céu. Né? E por que essa estrela tinha uma conotação tão importante para os egípcios? Porque quando ela surgia, né, no céu pouco antes do Sol nascer, né, então, um pouquinho antes do Sol nascer, você via ela surgir no horizonte, né, ela brilhava, depois que o Sol aparece, obviamente as estrelas desaparecem, né, por causa do brilho difundido da luz solar. Mas quando isso acontecia, logo em seguida vinha a cheia do rio Nilo, né, e a cheia do rio Nilo era fundamental, né, na vida deles, porque quando o Nilo enchia, né, ele vem carregando material orgânico e ele preenche as margens, né, do rio, né, a área de várzea, com esse material. Então a terra fica fértil, né, e aí depois que der a vazante do Nilo, eles plantam então em cima dessa terra adubada. Né. Então esse ciclo era super importante para a vida egípcia, porque era questão de sustento, né? Como eu falei, se desse alguma coisa errada na colheita, mano, ia morrer gente que não acabava mais, não tinha jeito. Tá? Então era fundamental que eles tivessem ali realmente uma observação e uma previsibilidade correta. E essa observação sistemática da estrela Sírius levou eles a descobrir que o ano sideral, tá, era um pouquinho diferente ali vamos dizer, da contagem de dias exato, né? Tá? Então ele já tinha essa noção, né, que o ano sideral correto era 365 dias mais um quarto de dia. Ele já tinha essa noção. Tá? Okay. Bom, isso aí então, falando em termos de contexto, né, de África e Ásia. Na Europa, a Europa ainda estava muito atrasada nessa época, né? Tá? Quando eu falo Europa aí, excluindo um pouco a questão ali da Grécia, né, a Grécia já é praticamente quase Oriente Médio, né? Se eu olhar do ponto de vista ali da geografia da Europa. Eu falo do restante da Europa, né? Então ela também estava muito atrasada nessa época, né? Você tinha lá, claro, já tinha gente morando, já tinha comunidades grandes e tal, mas eles ainda estavam aqui na espécie, né, de quase uma idade da pedra ainda, né? Tá? Ou idade da pedra lascada, né? Tá? Então ele já construiu alguns monumentos, né? Nós temos aqui o Stonehenge, né, na Inglaterra, que é o mais famoso, mas ao longo de toda a Inglaterra, Gales, Irlanda, na Bretanha, na França, né, tá? Você tem esses monumentos megalíticos, né, que são monumentos de pedra. Tá? Alguns desses monumentos aparentemente estão orientados, né? Tá? Então a utilidade deles deveria ser múltipla, né, para celebração místico-religiosa, mas também parece que alguns deles, Stonehenge também é um desses casos, eram utilizados como observatórios para as estações do ano, né? Tá? Então isso é um pouco discutido e tal, mas parece que já está mais ou menos bem estabelecido. O caso Stonehenge ainda um pouquinho de dúvida, mas existem monumentos na Bretanha francesa que é impossível quase você não dizer que eles não serviram para alguma espécie de observação, né, dos equinócios e solstícios. E esses monumentos aí foram construídos mais ou menos entre 2500 e 1700 anos antes de Cristo. Tá? Bom, nas Américas, né, como eu falei, as Américas foram ocupadas um pouco depois, então as civilizações eram mais jovens, né, de modo geral, do que as civilizações da África e da Ásia. Tá? Mas nós já temos aqui registro dos Olmecas, né, que foram os antecessores dos Maias e mais dos Maias, né, mas também um pouco dos Astecas. Tá?
Então, os primeiros registros, né, que tem notícia dos Olmecas, também em monumentos de pedra, né, que os espanhóis destruíram praticamente tudo, né, na invasão que fizeram à América, são aí de mais ou menos, né, de 3.400 anos antes de Cristo para cá. Tá? Então ele já tinha um conhecimento do movimento da Lua, do Sol e dos planetas com bastante precisão, né, considerando aí a precariedade de instrumentação da época. Então, indo do norte, né, para o sul, ali nós temos mais ou menos ocupando o México, até mais ou menos o México Central, os astecas, né? Eles eram menos sofisticados que os maias, mas eles já tinham alguns registros, né, de astronomia e já tinham aí uma noção mais clara, né, do movimento do Sol, do ano das estações, né, que é o ano trópico, que a gente chama, que é 365 dias mais um quarto, né? Os Incas, né, na América do Sul, né, principalmente ali na região andina, também já pareciam ter uma noção, né? Existem alguns observatórios no Chile, né, no norte do Chile e no Peru, né, que dão indicativos de que eles já tinham uma noção também dos equinócios e solstícios, né? Existiam alguns observatórios de pedra para indicar isso. Tá? Mas desses três povos aqui, os maias eram disparados os mais evoluídos, né, para a época em termos de observação sistemática do céu. Existem inclusive observatórios, né, específicos para isso. Claro, esses observatórios não contavam, claro, com instrumentos ópticos, mas eram instrumentos de medida de posição, né? Os Incas tinham ali uma sistemática, né, de medida de passagem de tempo observando o planeta Vênus, né, que é um astro fácil, né, de você observar no céu, que é bem brilhante. Tá? E isso deu a eles, né, a possibilidade de criar um calendário que é mais preciso que o nosso atualmente, inclusive. Tá? Mas depois a gente vai comentar isso, né, lá no módulo de calendários. Tá? Bom, pessoal, então a primeira parte, né, desse módulo 1 é isso. Tá? Nós vamos parar aqui, né? Deixa eu ver se tem. Que aí já vem o legado dos gregos. A gente para aqui então, né, que isso aí seria, aí, vamos dizer, né, um apanhado, né, do que foi essas primeiras civilizações aí, até mais ou menos aí por volta do ano 0, né, do nosso calendário ocidental. É claro que os gregos ainda têm contribuições ainda antes de Cristo, né, a gente vai comentar isso, mas de modo geral os gregos eles tiveram uma continuidade, né? Na verdade a gente fala de gregos, né, mas era uma civilização espalhada em vários pedaços ali do mar Mediterrâneo, né? Não Grécia como país só foi criada muito tempo depois, né? Não se chamava de povo grego nessa época, né? Era muito ainda a época das cidades-estados. Então eles ocupavam ali parte da Grécia, parte da costa da Turquia, né? Parte da costa do que hoje é ali Croácia, né? Boa parte também do sul da Itália, Sicília também. Tá? E eles chegaram a ocupar até partes do norte da África. Tá? Então essa civilização, que a gente chama de civilização grega, antiga, né? Ela era uma mescla de vários povos e vários assentamentos, né, que foram feitos nessa época. Tá? Mas de qualquer forma a gente fala de legado, né, grego. Tá? Esse legado então foi bastante importante, né, em termos da cultura ocidental, em vários aspectos, e na astronomia não foi diferente. Então nós vamos começar daí, né, e vamos até os dias de hoje na segunda parte. Até mais.